Em 22.340 a.C., nosso bom amigo Thoth, de quem o universo se orgulhava muito e os fundadores amavam muito, por tudo que ele havia feito para tentar ajudar a reabilitar as raças Anunnakis, ele cedeu à pressão. Ele orquestrou algo que chamamos de Grande Decepção. Por ser tão confiável, ele foi autorizado a entrar nas colônias dos Ayani, os grupos de mestres ascensionados que vieram para cá. Eles vieram para usar o Portal Estelar 6 para abri-lo. É algo chamado Passagem dos Salões de Amorea. E o Portal Estelar 6 vai de Sírio B até a Terra. É como uma passagem ligada às passagens principais. Eles iriam usar este portal para criar frequência suficiente para substituir a grade de cristal diódica niberiana, que estava surgindo no que é agora a área de Stonehenge. Thoth deveria ajudar nesse processo. Ele também recebeu um disco 11. Agora, esses discos são placas. Eles são discos pequenos que armazenam todas as informações que têm a ver com a história da raça aqui, a história planetária, mas também a história da raça, que foi além nas harmônicas superiores. Ele deveria traduzir verbalmente, não na forma escrita, porque havia muita corrupção para colocar na forma escrita no planeta naquela época. Ele deveria levar coletivos das raças Anu Melquisedeque, que eram metade humanas, metade Anunnaki, e ele deveria ensiná-las a verdade, a lei do Ele deveria ensiná-las as realidades maradas, o Christus interior. Ele deveria começar a ensiná-las essas coisas. Outra coisinha sobre o clausurado em um prato. Estes são suportes de frequência e transmissores. Eles também podem transmitir frequência, que ativa algo chamado escudo de sinete. Havia 12 clausurados em um prato que foram criados ao mesmo tempo que os 12 escudos de sinete. Estes parecem calotas de carro. Eles são maiores que os pratos. Você tem a plaquinha, depois você tem um escudo de sinete. Os escudos de sinete foram dados às raças humanas angelicais em 246 mil anos antes de Cristo. 246 mil anos antes de Cristo. Como parte do Pacto Esmeralda, são ativadores remotos para os portais estelares. Você não pode ativar o escudo sem a plaquinha que o acompanha. Thoth recebeu a plaquinha número 11 para transmitir informações para ajudar as raças Anima Kisvik, algumas delas, as que não estavam totalmente corrompidas naquele momento, a ir para a luz e para a biogênese. Ele decidiu ficar com as outras famílias, com a família Anki, e a gente a chama de Thoth Enki, porque é um grupo particular. Thoth Enki é a família Enki Anunnaki, que se cruzou com os draconianos Zefelium, que são os que criaram os Zetas. Então você pode ser como as raças Thoth Enki Zeta. Depois, há as linhagens de Marduk, que se cruzaram com os draconianos Omicron, que são os que parecem dragões. Então, há diferentes famílias de Anunnaki. Thoth entrou na pressão do pensamento de uma nação Anunnaki unida, onde todas essas facções, geralmente guerreiras de Anunnaki, vários delas estavam concordando em voltar juntas e iriam criar um novo paraíso, e iriam cuidar bem dessa matriz de tempo, então acho que estava tudo bem em assumir o controle. Ele traiu os fundadores, e traiu todos que confiaram nele, e por milhares de anos ele trabalhou a Aliança Esmeralda e fez coisas tremendas pelas raças, então era muito bem amado. Mas ele mesmo veio às colônias Yani. As colônias Yani estavam no que era o restante do continente lemuriano. Não havia muito do continente lemuriano sobrado depois que foi destruído em 50 mil anos antes de Cristo. Mas tinham algumas nações insulares restantes. A colônia Yani foi colocada na área onde era o local de ativação do Portal Estelar 12. Não o portal, mas o site ativador, o site key, que são muito mais importantes do que os próprios sites. Porque você não pode ativar o site, a menos que ative o site ativador primeiro, o site key. Esta área agora é Kauai, Havaí. Eles colocaram a colônia lá porque precisavam ativar o site ativador do Portal 12 e conectá-lo ao Hala Zavei Marea D6 Stargate para enviar frequência suficiente para quebrar o link da Niberian Diatonic Crystal Grid, e era isso que eles estavam tentando fazer. Thoth entrou, escolheu alguns sacerdotes Anu Melquisedeque, colocou-os lá porque era confiável, colocou-os no elenco de sacerdotes que estavam trabalhando com a mecânica dos templários. E mesmo que fossem Anu Melquisedeque, não tínhamos preconceito contra eles. Contanto que estivessem trabalhando na Aliança Esmeralda e pudessem ser confiados, também eram bem-vindos para ajudar nas grades planetárias. Ele os colocou em um programa de 11 anos.
Um programa de 11 anos ou era como um programa de 10 ou 11 anos, trabalhando progressivamente até o ponto, como um sacerdote de Melquisedeque, onde eles poderiam ir para a ilha, a cidade escondida na ilha, e trabalhar no grande projeto que era quebrar o domínio niberiano nas grades. E ele conseguiu um grupo de sacerdotes e sacerdotes de Melquisedeque. E eles sabotaram toda a missão. E então Thoth entrou em si mesmo quando tudo deu errado. Houve incursões que vieram diretamente de Nibiru. E Thoth estava com uma delas que desembarcou no assentamento Yanni. Ele deu uma oportunidade a eles, os sacerdotes Yanni. Eles tiveram a oportunidade de... Eles precisavam de criadoras fêmeas em Nibiru para obter os códigos. Então, as mulheres Yanni receberam uma oportunidade. Se você não quer que seu marido seja torturado e morto, e enviado como isca de peixe para os templos atlantes corruptos, nós o deixaremos ir. Mas você vem conosco. Thoth ofereceu esse acordo. Este é um bom exemplo de como coisas maravilhosas e horríveis podem viver no mesmo corpo. Um grupo das mulheres Yanni foi tentar salvar seus maridos. Mas foi ainda pior, porque aqui entrou um grande engano. Eles foram informados. Agora estávamos todos isolados. E eu digo nós porque eu estava lá. Esse era um dos meus lugares de encarnação. Chegamos a uma experiência em que, de repente, há naves espaciais vindo de todos os lugares. E elas estão aterrissando na ilha. E são naves espaciais niberuanas. Todo mundo está se dispersando. Ah, não. O que aconteceu? Eles bloquearam nossas linhas de comunicação com as raças internas da Terra e com Sirius B, que eram nossos principais postos avançados para que pudéssemos receber informações de fora do planeta. Nos informaram que eles tinham o controle do próprio planeta, que já tinham tomado tudo. Fomos informados que o Conselho de Alcyon, um conselho paladiano que trabalha com Sirius B e o restante deles, tinha se rendido porque eles tinham vencido certas batalhas. Teríamos ficado a acreditar que não havia mais nada. E eles disseram: se vocês não concordarem em vir conosco, nós não só vamos torturar seus maridos, vamos explodir o lugar inteiro, porque não precisamos dele. Chegaremos ao interior da Terra, e então destruiremos todas as raças na face do planeta. Então, se vocês mulheres dos Ayani se preocupam com as outras formas de vida neste planeta, vocês concordarão em ser nossas criadoras. Vocês concordarão em vir para Nibera conosco, porque se não fizerem, faremos coisas horríveis para este planeta. Estávamos entendendo que, isso é realmente ruim. Eles têm o controle da situação toda. E sem o Conselho de Alcyon para segurar o portão 5, isso significava que eles tinham o portão 5, não apenas o portão 4. Isso significava que a única esperança de consertar qualquer coisa era permanecer vivo tempo suficiente para tentar descobrir o que fazer a seguir. Então, um monte de mulheres Ayani, porque achavam que era assim que a realidade era, do jeito que tinha sido pintada, foram com eles para Nibera para serem criadoras. Mas eles não chegaram lá antes de se tornarem criadoras. Eles precisavam ter certeza de que estavam grávidas. Houve uma seleção. Só as melhores foram escolhidas. Nossa, essa marca nos acompanhou mesmo. Acho que as mulheres ficam totalmente inseguras sobre sua aparência, porque eram tratadas como mercadoria. Só aquelas que tinham as características genéticas certas, a cor dos olhos certa, a cor do cabelo certa, as proporções certas, podiam ser selecionadas. Lembre-se, as mulheres Ayani eram mulheres guardiãs. Elas também faziam parte do que é chamado de par de gêmeos de gênero. Elas vinham com seus gêmeos, os gêmeos Maharik, que são seus gêmeos de nível D. Eles são geneticamente ligados, os gêmeos Ayani. Casais de homens e mulheres, eles vêm ao mesmo tempo. E eles têm os fios de DNA 1 a 6 polarizados e separados. Mas os fios 7 a 12 são ligados. Então, eles são literalmente um só ser quando você chega a... Eles separaram os pares de gêmeos de gênero Ayani e forçaram as mulheres a serem criadoras dos Anunnaki. Eles as estupravam quando necessário. Se eles gostavam de uma que não queria participar da seleção, eles diziam: vá em frente, me mate e ao meu companheiro, não me importamos. Nós odiamos vocês, esse tipo de coisa. Vocês estão fazendo algo terrível, não vamos ajudá-los. Em vez disso, eles as estupravam. E se eles conseguissem engravidá-las, eles conseguiam.